Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. E eu estou aqui hoje para que nós conversemos um pouquinho sobre o tema desse mês do Tempo do Amor Universal. Foi passado para nós que nós conversássemos um pouco sobre a esperança e a atitude. Duas palavras muito marcantes e muito importantes, principalmente no momento atual que nós estamos passando. É um momento em que todos nós estamos nos recriando, estamos encontrando as nossas forças, buscando nos entendermos melhor e entender o coletivo, entender o mundo, para podermos participar de uma forma ativa e benéfica para a sociedade, para o indivíduo e para a comunidade planetária como um todo. Porque o momento de hoje é um momento que atingiu a todos nós, não é isso? Então eu proponho aqui, como uma forma de nós conversarmos um pouquinho e refletirmos um pouquinho sobre a esperança e a atitude, que nós voltemos alguns 1000 anos atrás. A esperança é uma palavra muito forte dentro da humanidade. Ela vem desde os mitos, já se falava da esperança. Lembra daquele ditado que fala a esperança é a última que morre? Pois é. A esperança, ela fazia parte da caixa de Pandora, numa visão mitológica. A caixa de Pandora foi é uma caixa em que continha alguns males para a humanidade. E Zeus, na sua forma de tentar mostrar para Prometeu a sua força, e pela raiva que ele ficou quando Prometeu roubou o fogo do Olimpo e trouxe para os humanos, ele criou Pandora, dentro da mitologia, a primeira mulher, e enviou-a aos humanos junto com uma caixa. Dentro dessa caixa, Zeus colocou todos os males que poderiam existir no mundo. E quando ele falou, entregou essa caixa a Pandora e falou assim, olha, pode ir para a humanidade, ele falou, mas não abra a caixa. Não abra a caixa. De forma nenhuma essa caixa deve ser aberta. Porém, a curiosidade comum, nossa, né, seres humanos, fez com que Pandora, quando estava aqui, junto à humanidade, ela abrisse essa caixa numa curiosidade. Ela ficou curiosa em saber o que tinha aqui dentro dessa caixa. E os males, entre eles, as dores, a morte, o sofrimento, o egoísmo, se espalharam pelo mundo. E ela, percebendo isso, ela tampou a caixa imediatamente, porém ficou lá dentro a esperança. Esse é mais ou menos o mito da caixa de Pandora, tá? De uma forma bem resumida. Mas o mais importante para esse nosso viés espírita seria a pergunta, uma reflexão sobre por que a esperança estava junto de uma caixa em que tinham vários males para a humanidade. Por que justamente a esperança estava junto com a dor, junto com o sofrimento, junto com a morte, junto com a doença? Por que a esperança estava ali? E é interessante quando a gente observa isso, porque a esperança, como a gente fala, né, ela é a última que morre. Ela nos movimenta. Mas mais do que nos movimentar, quando nós refletimos por que ela estava ali, é porque a esperança, vista de uma forma passiva, ela pode ser um grande mal. A esperança necessita de uma ação. E essa ação é que faz com que nós mantenhamos a esperança viva e, ao mesmo tempo, nos alimentemos dessa esperança. Percebe, então, que entra aí nesse contexto a palavra atitude? Ou seja, para eu trabalhar a esperança, eu preciso necessariamente ter uma atitude, ter uma vontade, uma determinação em fazer algo para que a minha esperança ocorra. Trazendo para o momento atual, a gente pode dizer o seguinte, todos nós estamos esperançosos para que esse momento da pandemia, esse momento que está nos trazendo muitas dores, muita morte, ele termine. Mas a esperança por si só, se eu guardar ela na caixinha, se eu deixar ela ali parada na caixinha, ela em nada vai me adiantar. Eu preciso efetivamente trabalhar uma atitude para que essa esperança se alimente da minha atitude e que eu me alimente da esperança. É muito interessante essa forma da gente refletir essas duas palavras, como elas se complementam, né? Como elas se conversam. Né? E a doutrina espírita nos traz isso de uma forma muito interessante quando ela fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E aí entraram mais duas palavras muito fortes, fé e caridade. Né? A fé é a mãe da esperança e da caridade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a doutrina espírita também nos diz que a importância da fé é que ela seja raciocinada, ou seja, que nós pensemos sobre a fé e tomemos uma atitude. A razão nos leva efetivamente a não só entendermos os processos,
como avaliarmos esse processo e melhorarmos os processos. Então, a fé se junta à razão para buscar um efetivo aproveitamento. Ou seja, a esperança ela tem que vir de uma forma ativa. E o que ativa a esperança é a atitude. Olha como essas duas palavras são importantes. A gente pode aqui refletir sobre qual está sendo a minha atitude perante a minha esperança de ver o mundo melhor, de ver nós sairmos desse processo pandêmico. Qual está sendo a minha atitude? Eu estou simplesmente esperançoso que se ache uma vacina e que disso haja uma cura? Ou nesse momento, durante o processo, eu estou esperançoso, sim, que a gente saia disso, porém eu estou também tendo atitudes de ajuda a todos aqueles que estão necessitados, assim como eu, dentro dos meus processos também, mas também estou ajudando, né? É muito importante que a gente tente enxergar isso. Então, dentro dessa linha, a gente pode trabalhar também uma outra reflexão que é assim, olha, a esperança ela tinha uma forma de ser vista, e aí lembrem-se, eu estou com um viés espírita, né? Mas em 1850 chegou o espiritismo. E com o espiritismo, a gente ganhou muito conhecimento em cima dos porquês da vida, de alguns porquês pelo menos, né? Porque nós somos limitados na nossa inteligência. Então, a doutrina espírita nos trouxe uma visão de mundo pós-morte, né? Que mundo espiritual é esse? Como é que ele age? Só que eu ganhei conhecimento, concorda? A partir do momento que eu sei mais ou menos como é que acontecem as coisas em nível espiritual, a gente pode trabalhar o seguinte: eu ganhei conhecimento. Quando eu junto a esperança, a atitude e o conhecimento, eu ganho uma quarta palavra muito valiosa, muito importante, mas que nós muitas vezes fugimos dela, que é a responsabilidade. Agir com responsabilidade, ter uma atitude responsável para manter uma esperança crescente de que dias melhores virão. Mas quem me conhece, quem já trabalhou comigo em cima do estudo do Evangelho, ou mesmo nas palestras que eu faço no tal, percebem que eu não gosto de trabalhar isso distante. Amanhã o mundo vai ser melhor. Quando eu morrer eu não sou desse mundo. Não, isso tudo é muito válido para uma reflexão. Porém, eu vivo hoje. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, para nós, né, de uma forma geral, refletindo sobre os meus porquês de hoje, refletindo sobre as minhas dores, os meus processos de hoje, sobre o sofrimento da humanidade de hoje. Então é importante que a gente junte tudo isso não somente com a esperança de dizer assim, o mundo vai melhorar, ou então o mundo espiritual é minha casa e eu vou para lá, e então não interessa o que efetivamente está acontecendo aqui quando isso tudo passar. Não. Nós precisamos ter o conceito, ter o conhecimento, ter o entendimento do que os espíritos nos trazem para conviver com a minha realidade hoje. Isso é o mais importante, eu acho. É traduzir esses ensinamentos para o meu dia a dia, para a minha rotina diária, para aquilo que eu faço todos os dias, no meu cotidiano, a minha relação familiar, as minhas relações interpessoais com pessoas do meu trabalho, as minhas relações públicas, né, com pessoas na rua, com aqueles que eu atendo, com aqueles que me atendem. Enfim, essas relações todas têm que ser permeadas pelos ensinos. E isso aí ganha conhecimento, mas ganha a responsabilidade. A gente aumenta a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. E isso é muito, muito, muito importante nesse momento de pandemia e juntando a atitude e a esperança. Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha para que a gente continue, né, falando. Falamos do aumento da responsabilidade, sim. E por que não também citar que hoje nós estamos num momento muito crucial da humanidade. A gente já trabalha com a doutrina espírita há mais de 15 anos, mais de 20 anos talvez por aí. E nesse período todo, eu que nasci numa família de seio espírita, no sentido do meu pai e minha mãe, meus irmãos nem tanto, mas meu pai e minha mãe sim, a gente vinha fazendo palestras há alguns anos atrás, falando sobre o processo de provas e expiações que o planeta está, mas que ele evoluiria para um momento de regeneração. Ele ia se tornar um planeta de regeneração. Hoje eu não tenho mais como falar que vai se tornar. Nós já estamos dentro do processo. E aí é que aumenta a nossa responsabilidade. É interessante como para nós, palestrantes, ficou mais, não é difícil, mas ficou mais, nós estamos mais comprometidos
e responsabilizados para falarmos de forma clara sobre o que pode estar acontecendo. A gente sempre falou desse processo, provas e expiações para a regeneração, mas hoje nós estamos exatamente nesse momento, né? E nesse momento, o que a gente percebe, tendo uma visão um pouco mais psíquica do processo? A ansiedade era algo que está permeando muito fortemente a sociedade. Eu não sei vocês, mas talvez em algum momento vocês tenham se deparado com diálogos, com conversas, com amigos, com parentes, colegas de trabalho, sobre como o mundo estava muito louco, ou ainda está, né? Mas eu estou trabalhando um pouquinho antes da pandemia. Como o mundo estava tão louco, como as coisas estavam acontecendo de uma forma desmedida, como a imoralidade, a irresponsabilidade, a dor, o sofrimento, eles estavam sempre num movimento crescente. E em alguns momentos eu mesmo falei, eu vi algumas pessoas falando, falei, cara, como é que isso vai acabar? Precisamos, né, naquela época a gente falava, precisamos de algo que dê um corte, que pare. O mundo precisa dar um estanque. A gente precisa respirar melhor, a gente precisa entender o que está acontecendo. Será que ninguém vai fazer nada? Cara, a gente estava numa ansiedade também, parece que a gente estava percebendo um movimento de que coisas iam acontecer e que viriam para dar essa estancada. E aconteceu. Né? Um vírus, um serzinho invisível, fez com que todos nós parássemos dentro dos nossos lares, reavaliássemos as nossas vidas, valores, crenças, fez com que tudo parasse. Não está mais num certo país, num certo continente, numa certa população, numa certa raça. Não, é o planeta inteiro parou. E o planeta inteiro percebeu que precisamos efetivamente avaliar as nossas vidas. É algo muito forte. A gente precisa ter essa noção. Mas, porém, a ansiedade está aí. Ela está pulsando. E é muito interessante que a ansiedade é essa falta de perspectiva. Quando a gente olha para frente e fala o que vai acontecer, e quando a gente não tem um rumo, não tem um projeto, quando a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, isso nos torna muito ansiosos. A gente sofre com isso. A gente acaba num processo sem expectativa, né, do que pode estar acontecendo. A ansiedade está muito ligada ao imediato, ao imediatismo. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter tudo agora, nesse exato momento. Isso também está muito ligado ao futuro, né? Eu transfiro para o futuro todas as minhas expectativas. E é interessante porque quando a gente fala sobre esperança, a esperança praticamente ela tem um vínculo com o futuro. Eu não tenho esperança que as coisas lá atrás melhorem, porque elas já passaram. Eu tenho esperança, quando eu falo esperança, é uma visão de futuro. Pode ser daqui a um segundo, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Mas é uma esperança que alguma coisa mude. E quando eu falo de atitude, eu falo do passado e do presente. Vocês podem se perguntar, mas do passado? O passado eu também não fiz? Já passou, a minha atitude não tem como mudar. Mas como diz o Chico, né, eu posso voltar ao passado e fazer um novo presente, né? Ou seja, o passado ele já interfere na minha vida atual. Tudo que eu fiz, tudo que eu sou, ele vem de um passado de escolhas que eu fiz. Então, a atitude que eu tomo hoje é uma atitude presente para melhorar o meu futuro, mas é uma atitude que interfere também no futuro. Concordam? Porque a esperança é algo para frente e a atitude é presente. Ou seja, essas duas palavras, elas se complementam. O que vai determinar a minha esperança, aquilo que eu quero que aconteça, é uma atitude que eu tome agora. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero que os seres humanos sejam melhores, eu preciso efetivamente estar trabalhando nisso hoje. É a minha atitude que vai dizer o que vai acontecer amanhã. É a minha forma de agir, de estar no mundo que vai me dizer o que eu preciso fazer amanhã. E isso não exclui esse momento, muito pelo contrário. Eu gostaria que vocês refletissem. Nós já estamos aí há 120 dias, talvez, o próximo a isso, mais que isso, 5 meses, né, com essa pandemia já instalada no nosso país. E o que nós estamos fazendo? O que eu fiz durante esse processo para sair dessa pandemia um pouco mudado, um pouco diferente, um pouco melhor? Percebem isso aí? E nós espíritas, com o conhecimento já adquirido de leituras, de estudos, de mensagens, como é que nós estamos
nos unindo à necessidade espiritual desse crescimento, nos abrindo o coração para que a espiritualidade possa nos ajudar e nós possamos ajudar a espiritualidade nesse momento. Então é um momento muito, muito, muito sensível. É um momento em que o medo persiste, sem dúvida, a ansiedade não acabou, muito pelo contrário, ela pode estar aumentando, mas é um momento em que eu posso atuar e devo atuar de forma a melhorar esse processo, a dar mais de mim para que o ser humano se melhore, para que o mundo se melhore e para que nós saiamos desse processo um pouco mais fortes, um pouco mais conscientes. Não é isso? Então, essas duas palavras, gente, voltando a elas, a esperança, que inicialmente estava na caixa de Pandora e que ela estava junto com o mal, ela se torna um mal se eu for passivo em relação a ela. Ah, não, vou esperar que as coisas melhorem, Deus está no comando, Jesus é nosso governador. Ok, tudo isso faz parte da esperança. Deus realmente é o Criador e é o nosso Pai. Jesus, para nós espíritas, é o nosso modelo, o nosso exemplo e é o governador do mundo. Mas ficar esperando não é algo que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina do espírita não nos coloca numa posição passiva, muito pelo contrário. Ela determina, ela pede que nós caminhemos. Eu falo muito do trecho do ensinamento de Jesus, quando ele falou o semeador saiu a semear. Ele não falou o semeador semeou. Ele falou saiu a semear. Parece que ele dá um tratamento de ação. Parece que ele demonstra que temos que ter uma ação. Há uma leitura da passagem bíblica da abertura do Mar Vermelho, que enquanto o homem não colocou os pés dentro da água e começou a caminhar, o mar não abriu. Não era para ele ficar ali esperando, abre o mar para eu passar com segurança. Há também uma relação de confiança entre nós e Deus e a gente. O homem precisou pisar no mar para que aquele mar começasse a se abrir. E nossas ações, a gente sabe muito disso, está aqui no íntimo. A gente sabe como as portas vão se abrindo a partir do momento que eu me determino a caminhar, a andar, a fazer melhor, a fazer diferente, a criar. Nada acontece de uma forma espontânea, por si só, sem a participação minha, do ser humano, nossa, juntos, fraternalmente, em respeito, em crescimento, em melhoria. Então, assim, essas duas palavras, elas vêm nesse sentido mais forte, mais dinâmico, vamos chamar assim, da nossa participação. A gente fala muito isso, nós somos co-criadores do mundo, nós somos co-criadores da nossa vida, porque nós participamos dela. E é muito interessante essa forma da gente ver e de conviver com a realidade. O Jung nos passa uma frase que tem muito a contribuir para essa nossa reflexão. O Jung fala assim, ó, a vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. O Jung, dentro da sua visão psíquica, né, ele trouxe essa visão de que, cara, é um equilíbrio. Dor e sofrimento, dor e alegria vão estar trabalhando o tempo inteiro num equilíbrio para que nós continuemos a nossa caminhada. Então, quando a gente fala em esperança, que eu não seja uma esperança passiva, que não seja uma esperança sem uma atitude proativa de fazer com que aquela esperança aconteça. Seria mais ou menos o seguinte, se eu não plantar semente, não nasce um pé de goiaba aqui na minha frente do nada. Eu tenho esperança que vai nascer um pé de goiaba aqui. E eu fico aqui olhando, esperando. Não vai nascer. Se eu não pegar a semente do pé de goiaba, se eu não botar ela para secar, se eu não plantar ela aqui nesse terreno, se eu não adubar o terreno, se eu não cuidar, ela não cresce. Agora, uma vez que eu plantei goiaba, a esperança que eu tenho é que vai crescer goiaba, que o pé vai dar goiaba, que a goiabeira produza goiaba. Concorda? Essa é a minha esperança. E pode ter certeza que uma goiabeira não vai dar morango, ela vai dar goiaba. Então, são as nossas atitudes iniciais, é a nossa forma de ver o mundo e estar no mundo que vai determinar aquilo que o mundo vai ser para mim. Que visão eu vou ter do mundo? E se todos nós buscarmos isso de uma forma coletiva, a gente vai superar esse processo. Vai superar esse momento pandêmico, esse momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita solidão, de muita interiorização, de busca sobre si mesmo. A gente vai crescer, a gente vai sair disso melhor. A gente sabe que o coletivo está influenciando muito o individual, mas nós estamos sendo convidados a trabalhar o individual
e levar o melhor de nós ao coletivo. Está na hora de nós analisarmos em que eu sou o melhor, porque todos nós somos bons em algumas coisas. Não é necessário ser bom somente naquilo que me dá dinheiro. Muitas vezes isso nos leva a uma ilusão e a uma dor, a um sofrimento. Mas no que eu sou bom, no que eu posso melhorar e no que eu posso contribuir para que o outro se sinta amparado, se sinta acolhido, não é isso? Então, esse movimento de esperança e atitude, que a gente sempre e nunca perca a esperança, que ela esteja sempre ali, nos movimentando, nos ajudando. Mas saibamos que a esperança faz parte de uma caixa de Pandora em que os mares estão juntos. E essa esperança só se torna boa, positiva, ativa, se eu efetivamente tomar uma atitude perante ela. Eu preciso me mudar, me transformar, criar, para poder acontecer aquilo que eu guardo dentro da minha esperança. Então, gente, nessa reflexão de hoje, em que o Tal vai estar trabalhando esse mês, esse tema, esperança, atitude, convido vocês até a participarem desse processo, de irem ao Tal para assistir às palestras. Os palestrantes vão estar trabalhando esse tema, esperança e atitude. E aqui, nesse nosso encontro, nesse nosso momento de 20 e poucos minutos, eu quis trazer um pouquinho da reflexão disso para todos nós. Um pouquinho da importância de uma atitude ativa, de uma atitude positiva. Lembrando, esperança, atitude e conhecimento transformam o mundo. E a gente precisa fazer isso da melhor forma possível, nos doando, nos ajudando, fraternalmente participando de uma vida coletiva em que nós vamos aprender a abrir mão de algumas coisas que só fazem bem a nós para algo maior que faça bem a todos. Eu espero ter contribuído, eu espero trazer com essa nossa fala um pouco mais de esperança e principalmente um pouco mais de consciência da responsabilidade que todos nós temos nas nossas vidas, naquilo que eu estou fazendo aqui, na minha missão. Todos nós temos uma missão, naquilo que eu trouxe e por que eu estou aqui nesse momento, para que eu estou aqui nesse momento. E isso fazer com que nós, espíritos encarnados, façamos o melhor possível pela sociedade inteira, por todos os nossos irmãos que estão aqui e também para todos aqueles que estão desencarnados. Tá joia? Obrigado. Eu espero contribuir, espero que nós nos encontremos o mais rápido possível, de uma forma mais harmônica, no sentido de ter mais pessoas, não é isso? Mas vamos utilizar esse canal aí também como uma forma de estarmos trocando nossas experiências, ok? Conto com vocês, um grande, grande abraço, Deus ilumine a cada lar, a cada casa, a cada coração. Tá joia? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.